Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá para a nossa correção da provinha, tá? Então, número 1. Calcule a área da figura abaixo e assinale a alternativa correta. Bom, gente, então isso aqui é um quadrado. Como é que é a área do quadrado mesmo? É lado vezes lado. Ou seja, um lado é 3,4 e o outro é 3,4. Então, eu vou multiplicar. Lembro que para eu multiplicar número com vírgula, eu faço como se fosse 34 vezes 34, e depois só conto as casas depois da vírgula. Eu tenho uma, duas. Aí eu vou andar a vírgula, uma, duas. Por isso que fica atrás do segundo um, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. A número 2. Calcule a área do triângulo, medidas em centímetros, e assinale a alternativa correta. Bom, a área do triângulo, lembra que o triângulo é a metade de um retângulo? Então, por isso que a fórmula é muito parecida com a do retângulo, é base vezes altura, só como o triângulo é a metade dele, por isso eu divido por 2. Então, a base é o quê? A base é 5, a altura é 3, então eu vou fazer o quê? Vou substituir. 5 vezes 3 dividido por 2. Então, 5 vezes 3 dá 15, 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, a alternativa correta é a letra C. E essa, calcule a área de cada uma das figuras. Eu não tenho a fórmula desse desenho, mas eu posso separar em duas partes. Uma que eu vou chamar de área 1, que é um quadrado, e outra que eu vou chamar de área 2, que é um retângulo. Então, eu vou calcular as áreas separadamente, depois eu somo, aí eu vou ter a área total da figura, tá? Então, a área 1 é base vezes altura. A base é o 4, que é a mesma medida de cima e a mesma de baixo. 4 vezes a altura, que é 7. Então, é 4 vezes 7, ou 7 vezes 4, tanto faz, dá 28. A área 2 é base, que é 6 vezes a altura, que é 3. 6 vezes 3, 18. Então, agora eu vou somar as duas áreas para eu ter o total. Então, é 28 mais 18, que é 46 centímetros quadrados. Então, a alternativa correta, letra C. Calcule a área de um círculo cujo diâmetro mede 15. Então, primeiro, a fórmula da área é πr ao quadrado. Outro detalhe, eu sei que o diâmetro é 15, só que o diâmetro é duas vezes o raio. O raio é o dobro do diâmetro. Então, para eu saber o raio, eu vou pegar aquele 15 e vou dividir por 2, para eu poder ter o raio, que é 7,5. Agora sim, feito isso, eu pego a fórmula da área e vou substituir. Ó, o π é 3,14, o r eu descobri que é 7,5, só que a fórmula é ao quadrado, né? Então, eu vou deixar ao quadrado aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou resolver essa potência. 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado é 56,25. Agora, multiplicando pelo 3,14, vai dar 176,625. Então, a alternativa correta é a letra B. E agora aqui, calcule a área das partes sombreadas, supondo as medidas em centímetro. Então, perceba o seguinte, eu tenho duas figuras aí embutidas. Eu tenho 1/4 de um círculo e tenho um quadrado. Vocês concordam que se eu calcular a área do quadrado, calcular essa parte aqui do círculo e tirar a parte do círculo, não vai sobrar exatamente a parte pintada? Então, o que eu vou fazer? Então, vou calcular primeiro a área do quadrado, que é lado vezes lado, ou seja, 2 vezes 2, que é 4 centímetros quadrados. Agora, eu vou calcular a área do círculo. Bom, a fórmula da área do círculo é πr ao quadrado. O raio, ó, é o mesmo valor aqui que é o 2. Então, 3,14 vezes 2 ao quadrado é 4. Então, 3,14 vezes 4 é 12,56. Só que isso é a área do círculo todo. Aqui eu só tenho 1/4 dele. Então, eu vou pegar esse 12,56 e vou dividir por 4. Então, vai dar 3,14, coincidentemente. Então, essa era do círculo. Então, eu vou tirar. Para eu ter a área pintada, eu faço
A área do quadrado menos a área do círculo, ou seja, a área do quadrado é 4. 4 menos a área do 1/4 do círculo, que é 3,14, vai dar 0,86, tá? Então, a alternativa correta, letra D. E a sexta, ele quer agora a área do setor circular. Percebam o seguinte, que eu tenho duas fórmulas do setor. Para eu usar uma ou outra, vai depender dos dados que eu tenho. Aqui eu tenho o comprimento e tenho o raio. Então, eu vou usar essa fórmula. Então, ó, o L é 7 vezes o raio, que é 4, dividido por 2. Então, 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 2, 14. Alternativa correta, letra C. Bom, gente, agora essa questão 7 aqui, ó. Uma pista de corrida para ciclista tem a seguinte forma. Qual o comprimento dessa pista? Percebam o seguinte, eu tenho aqui metade de um círculo, aqui o do retângulo, uma parte do retângulo, mais a metade do outro círculo e mais a outra medida do retângulo. Então, na verdade, o que eu quero saber é o perímetro, tá? Eu quero somar tudo isso aqui. Bom, para começar, eu vou descobrir quanto é que mede esse comprimento aqui. Como é o comprimento do círculo, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Então, aqui eu tenho duas metades, que é igual a um círculo inteiro. Eu tenho uma metade aqui de um lado e outra metade do outro. Então, eu vou substituir. Percebam o seguinte, 2 vezes 25. Por que eu fiz 25? Porque o 50 é o valor inteiro, é o diâmetro. O raio é a metade dele, que é a metade de 50, que é 25. Por enquanto, eu vou deixar o π aqui, tá? Depois, se precisar, eu transformo o π no 3,14, tá? Então, 2 vezes 25 dá 50π. Pronto, já tenho aqui o comprimento. Então, ó, como eu falei, o comprimento da pista é o perímetro desse desenho aqui. Então, eu vou somar tudo. Então, o comprimento do círculo, que é 50π, mais esse pedaço aqui, que é a mesma medida dali de cima, que é 90, mais o 90 ali de cima, certo? Somando 90 com 90 dá 180. Então, como eu não tenho nenhuma medida aqui, ó, eu sou obrigada a transformar o π no 3,14. Então, eu tenho 50 vezes 3,14 mais 180. Quanto é que é 50 vezes 3,14? 157. Com mais 180 vai dar 337. Então, a alternativa correta é a letra D. 8. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, olha aqui, ó. O quadrado de um número real x. O quadrado, o que que é? É o x quadrado. Então, aqui que eu iria colocar o A. Letra B, o cubo do número real x. O cubo, o que que é? É o expoente 3. Então, aqui eu iria colocar o B. Letra C, a raiz quadrada. Esse aqui eu nem precisava continuar, né? Basta eu ver aqui, ó, a raiz quadrada, o único que tem esse aqui. Então, a raiz quadrada do número real x. Aqui é o C. A letra D, a quinta potência do número real x. Quinta potência é o expoente 5. Então, aqui que é a letra D. A letra E, a adição. O que é a adição? É conta de mais dos números reais x e y. Tá aqui, ó, x mais y. Então, aqui que eu iria colocar o E. O produto, o que é o produto? É conta de vezes de números reais x e y. É esse aqui. E a G é o que sobrou, o dobro do número real x. Tá aqui. Facinho, né? Então, isso é tudo, gente. Até a próxima aula. Fiquem bem. Tchauzinho.